Oi, gente, tudo bem? Então vamos lá, né? Estamos aqui para a gente dar continuidade nos nossos conteúdos, tá? De psicologia jurídica. A gente finalizou então aquela parte da questão da saúde mental, da reforma psiquiátrica, tá? Finalizei lá com o trabalhinho que eu mandei para vocês me enviarem. Qualquer dúvida, tá, em relação aos conteúdos passados ou, enfim, aos próximos, vocês podem estar me mandando algum e-mail, tá? Enfim, eu vou deixar o e-mail institucional ali que ele foi criado. E a Camila também tem meu WhatsApp, tá? Então vocês podem estar ficando à vontade aí para a gente poder ir conversando nesse período aí que a gente vai ficar afastado. Eu vou deixar o texto no RA desse conteúdo que a gente vai estar trabalhando hoje, né, que está em relação à questão da inimputabilidade, principalmente. E vocês podem ler o texto, enfim, eu vou deixar também um exercício aí para vocês estarem fazendo e me enviando, tá? Vou deixar tudo aí no RA. Mas, enfim, gente, esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, ele diz respeito principalmente a lei, né, que foi mudada aqui em 2015, que se trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é essa lei 13.146/2015. Então, ele vai trazer para a gente os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes, né? A grande mudança, né, que a gente viu, que antigamente todas as pessoas que tinham algum transtorno ou, enfim, que apresentavam algum problema, né, de cunho civil, assim, que podia ser passível de uma interdição, de uma curatela, elas eram consideradas absolutamente incapazes, e isso modificou, tá, a partir de 2015. Então, hoje vocês vão ver ali que essas mudanças, elas trouxeram principalmente uma questão de autonomia maior para esses sujeitos, né? Então, tudo bem, eu sou incapaz, mas eu não sou incapaz em tudo, né? Eu sou relativamente, para algumas coisas eu posso ser, mas não é para tudo, né? Eu posso ter direito de exercer a minha opção sexual, eu tenho o direito de tomar algumas decisões da minha vida, como se eu quero casar, se eu não quero, né? Então, isso deu uma certa autonomia para esses sujeitos. Eu trouxe aqui para vocês, ó, vocês vão ver aqui, ó, principalmente aqui, ó. Então, no artigo 1º fala assim, ó, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Tudo bem. Aí o artigo 3º vem e traz para a gente. Então, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, gente, somente os menores de 16 anos, tá? Então, antes não eram só a lei a parte em vermelho, tá? Como a lei era anteriormente, né? Que ele falava, então, que te possuía alguma enfermidade, alguma deficiência mental, enfim, todas essas, ou enfim, ali que por uma causa transitória não pudesse exprimir sua vontade, antigamente todos esses eram considerados absolutamente incapazes, e agora não, tá? Agora só é absolutamente incapaz os menores de 16 anos. Então, assim, por que que mudou? Porque a lei anterior, ela não caracterizava esses intervalos de lucidez que a gente poderia ter, né? Uma pessoa, ela pode ter um diagnóstico, mas não quer dizer que o tempo todo ela tá, né? Ela tem não tem essa noção da realidade, não tá sabendo o que ela tá fazendo. Não, ela pode ter essas crises em alguns momentos da vida dela, mas não quer dizer que o tempo todo ela tá assim. Uma pessoa pode ter um diagnóstico, ela pode ser passível de um tratamento e ela pode, né, ficar restabelecida novamente. Então, a gente não fala mais de interdição absoluta, tá? Então, assim, a gente vê que, na verdade, todas essas mudanças, elas trouxeram principalmente essa questão que a gente vai ver aqui no artigo 6º, tá? Que eu posso casar, exercer os meus direitos sexuais, exercer o meu direito de número de filhos que eu quero ter, o direito de guarda, enfim, né? Coisas que as pessoas, elas, independente de ter um transtorno ou não, elas têm essa autonomia, né, de tomar algumas decisões na vida dela.
independente se ela tem transtorno ou não, se ela tem alguma deficiência ou não. Tá? Aqui ele vai trazer o artigo 4º, os incapazes relativamente, tá? Então, agora, quem que é relativamente incapaz? São, então, os maiores de 16 anos, né, e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, né, as pessoas que possuem alguma dependência, os alcoolistas, enfim, e aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos, tá? Os pródigos são aquelas pessoas que às vezes fazem gastos excessivos, né? Não conseguem controlar a parte financeira, tá? Ali aquela parte que está pequenininha, ali os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, isso foi retirado, tá? Isso não existe mais no artigo 4º. Então aqui, então a gente tem esse intervalo de 16 a 18 anos, os dependentes químicos, né? Os que podem, por algum problema, enfim, não terem essa capacidade de os pródigos. Então, esses são relativamente incapazes. Então, isso também vai ser passível de análise para a gente poder ver se entra ou não, tá? Então, agora, a incapacidade, ela não é mais absoluta, ela é relativa, né? Então, aquelas pessoas que estavam lá na capacidade absoluta, elas vieram para cá, né, como incapacidade relativa, né? Então, assim, todas essas mudanças foram pensadas em questão da dignidade e da própria questão da interação social desses sujeitos, né? Que eu falei, foi possibilitada uma questão de autonomia maior para eles, né? E a pessoa com deficiência, ela vai ter assegurado o direito ao exercício da sua capacidade legal em igualdade com as demais pessoas. Então, independente de você ter um transtorno ou você ter uma deficiência, você vai poder ter alguns direitos legais como qualquer outra pessoa. Tá? E a questão dos fins penais, gente, é sempre. Porque aqui a gente vai falar, então, questão do que sujeito que, na verdade, ele pode ser passível, né, de imputabilidade. Então, aqui o artigo 26 é sempre muito utilizado, principalmente nessa questão do direito penal, né? Porque se a pessoa tem uma doença, né, aquele uso ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né, que você sabe que a gente não utiliza mais, mas enfim, a gente ainda tem aqui no Código Penal, tá? Mas enfim, se ele possui algum transtorno mental, se ele possui alguma deficiência, ou enfim, que faça que no momento do ato ele não tenha essa capacidade de entendimento do ato ilícito, ele vai poder entrar como uma redução de pena, né? Então aqui a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se for comprovado que ele não entendeu a ilicitude do ato. Aqui a gente também fala hoje muito em pena alternativa, a gente fala também naquela questão da justiça terapêutica, né? Que às vezes pode estar acompanhando. Então, aqui a gente vê nesse conceito de inimputabilidade, né? Ou seja, ele é inimputável, né? Se em virtude da anomalia psíquica ele não for capaz de entender, né, a ilicitude do ato, né, que ele cometeu. Então, isso vai ser passível de uma avaliação, né? É difícil, não existe como a gente definir isso previamente. Isso vai depender de uma avaliação da situação, do diagnóstico que esse sujeito tem, para a gente comprovar ou a gente poder, na verdade, ir por um caminho de inimputabilidade. E a lei, gente, ela não fala para a gente quais os diagnósticos ou quais os transtornos que são passíveis de se tornar um sujeito inimputável. Tá? Então, fica o quê? Fica esse conceito de anomalia psíquica, mas não fala os tipos de anomalia psíquica, quais são essas anomalias psíquicas, para a gente poder definir. Então, por isso que isso vai depender de uma avaliação, né, médica, uma avaliação psiquiátrica, para a gente poder entender um pouquinho mais se a gente pode ir por esse caminho ou não. Então, não basta simplesmente um diagnóstico, também não é tão simples assim, eu tenho um diagnóstico de tal coisa, então eu sou inimputável, não é uma coisa tão simples, né? Na verdade, tem que comprovar, né, se na verdade o impacto dessa doença pode causar, né, essa questão da ilicitude, né, de
ver que aquele ato, que ele não tem a compreensão daquilo que ele fez, tá? Aqui a gente vai falar então um pouquinho de curatela, né, que principalmente a gente vê no direito civil, quando envolve bens materiais, financeiros, né, a gente acaba, né, solicitando. Mas ela também, ela não acaba, ela é destinada para fins específicos, geralmente financeiros, então ele vai falar que ela não alcança o direito ao próprio corpo, à privacidade, ao trabalho, direito ao voto, ou seja, algumas escolhas, né, do indivíduo. Durará sempre o melhor tempo possível, né? Ela nunca, a gente vai evitar com que ela, quanto menor ela for, melhor. Quanto mais a pessoa conseguir recuperar sua autonomia, melhor, né? E todos os curadores, eles são obrigados a prestarem contas, né, do balanço com que foi gasto, enfim, esse dinheiro, como está sendo remanejado toda essa questão financeira. Ele vai ser sempre de preferência alguma pessoa que tenha um vínculo familiar e afetivo, né? E quando a gente fala em menor, gente, a gente só uma questão de termo, a gente não fala em curatela, a gente fala em tutela. Então, assim, a gente também vê ali no texto, vocês vão ver que também existe uma questão que é a tomada de decisão apoiada, né? Que esse código que traz ali para a gente, ali no Código Civil, que quando uma pessoa ela é deficiente, ela pode eleger duas pessoas, né, idôneas, que ela tem, claro, esses vínculos, né, para ajudar ela a tomar algumas decisões no ato da vida civil. O que a gente sempre fala? Que essa questão que a curatela, ela não objetiva a representação, né? Ela é, na verdade, um acompanhamento e um apoio para esse sujeito, né? Que nem ele fala ali, contratos, decisões que tem uma questão mais econômica e patrimonial, tá? Sempre todas essas questões elas vão vir descritas num termo, né? Então, assim, para ficar bem claro, na verdade, como é essa curatela e quais são os direitos desse curador, quais são, né, os auxílios, esse apoio que ele vai estar realizando. E nos casos dos processos de interdição, o juiz sempre vai interrogar o interditando, né, ou aquele que vai ser passível de curatela. Esse estudo de caso eu vou passar depois para vocês, tá? Mas eu vou mandar o texto. Ele é bem curtinho, tá? Bem tranquilo. Acredito que vocês não vão ter dificuldade, tá? Eu acredito que vai ser bem fácil. Mas qualquer dúvida vocês vão me perguntando, tá bom? Vou parar aqui. Até mais, gente.